Gigi Hadid e Bradley Cooper completaram 2 anos de namoro. Mas a gente não tá aqui pra comemorar. Isso porque os dois têm muita bagagem do passado. E o mais interessante é que essa bagagem do passado está implicando no presente deles. Tem muito tempo que eu tô cozinhando esse vídeo e eu acho que esse é o momento ideal para falar sobre esse assunto. E a pergunta que eu já vou deixar aqui é: teria Gigi Hadid encontrado a maior encrenca de sua vida? Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Acontece que a Gigi Hadid e o Bradley Cooper foram vistos juntos pela primeira vez lá em Nova York no ano de 2023. Acontece que assumir de verdade esse relacionamento só vai acontecer em maio de 2025, quando a Gigi Hadid, no meio de um carrossel de comemoração do aniversário dela, botou uma foto do Bradley Cooper e ela se beijando na frente do bolo. E essa foi a confirmação que todo mundo tava esperando, né? De que sim, os dois estavam tendo um caso. E vale mencionar que Gigi completou seus 30 anos e o Bradley Cooper já com seus 50. E pelo que as fontes dizem, a Yolanda, que é a mãe da Gigi Hadid, uma mulher um pouco descompensada, um pouco doida, um pouco preconceituosa, um pouco controladora, gosta desse relacionamento. Essa citação aqui diz o seguinte: Bradley Cooper foi bem acolhido pela família Hadid, abre aspas. Ele se encaixa perfeitamente no círculo de amigos e familiares de Gigi. Todos percebem o quanto ela está feliz e relaxada com ele. Yolanda, principalmente, nota como Gigi fica confortável quando Bradley está por perto. E o casal não tem pressa em dar novos passos. O que eles têm é sólido. Também dizem que eles têm uma dinâmica muito boa entre os filhos. Vale dizer que o Bradley Cooper é pai da Lia, que tem 8 anos e é filha dele com a Irina Shayk, modelo russa, enquanto que a Gigi é mãe da Kai, que tem 5 anos e ela teve com o Zayn Malik. Por enquanto, a gente só pode saber dessa intimidade da Gigi Hadid com o Bradley Cooper por fontes anônimas. Porque, gente, pensa num casal discreto. Tanto é que a foto deles dois juntos se beijando saiu 2 anos depois que eles começaram esse trelelê. Agora, isso vai impedir a gente de fazer uma análise profunda, como se a gente estivesse convivendo com eles dia sim, dia não, ou todo dia? Não! Claro que a gente não vai falar também só do presente, porque como eu disse, o passado deles está bem recente e não vai achando que vai ser só podre não, tá? A gente vai falar das coisas boas e das coisas ruins, porque tudo impacta no que eles têm hoje. Ó, Gigi, só pra te avisar, os sinais estavam aí desde 2006, porque nessa época o Bradley Cooper estava casado com a atriz, modelo e bailarina Jennifer Esposito, que é conhecida por Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e NCIS. Acontece, gente, que esse casamento durou apenas 4 meses. E mais, a Jennifer foi e expôs o Bradley Cooper com sábias palavras, porque ela escreveu um livro sobre a vida dela e nesse livro ela cita o período que ela teve junto com o Bradley Cooper. Segundo ela, o Bradley Cooper é um manipulador, arrogante, tem muitas mudanças repentinas de humor e isso impactou diretamente na maneira que ele a tratava. Ela também diz que assim, ele era um ótimo amigo, mas como namorado, era uma pessoa fria e distante. E que sim, ela poderia ter acreditado nas red flags que estavam ali desde o início, quando eles começaram a se relacionar. Esse livro, Jennifer's Way, saiu lá em 2011 e foi 5 anos depois que eles tiveram esse trelelê. Esse trelelê não, esse casamento. Durou 4 meses, mas foi um casamento. Acontece que a última vez que a Jennifer se pronunciou sobre o Bradley Cooper publicamente foi num momento um tanto quanto
preocupante. Lembra quando teve aquela apresentação do Oscar em 2019 que a Lady Gaga e o Bradley Cooper subiram ao palco para cantar juntinhos num clima bem romântico que deixou todo mundo pensando se tava tendo alguma coisa a mais depois que eles tinham feito o filme, né? Nasce uma estrela. Sobre esse evento, o comediante David Spade publicou uma foto da Lady Gaga e do Bradley Cooper lá no Instagram. E acompanhado da seguinte legenda: tem alguma chance de os dois não estarem se pegando? Enquanto que a Jennifer Esposito só comentou com "ha!", sucinta, né? Mas pra bom entendedor, meia palavra basta. Pra bom youtuber, um like, uma inscrição e um beijo aí nos comentários basta também, tá? Só pra você saber. Agora, se esse livro da Jennifer e esse comentário não chamaram a sua atenção, com certeza deveriam ter chamado a atenção da Zoe Saldana. Não é Saldanha, tá? Depois de Emília Pérez, ela quis mudar pra Saldanha, mas eu vou continuar falando Saldana. Acontece que a Zoe Saldana deveria ter prestado atenção em tudo que a Jennifer falou, porque talvez ela teria se poupado de bastante estresse. Adivinha quem lá em 2011 foi gravar o filme As Palavras e se aproximou mais do que o normal de Bradley Cooper? Adivinha quem em 2012 assumiu um relacionamento com o Bradley Cooper? Zoe Saldana. Eles até chegaram a terminar em março de 2012, mas voltaram para terminar de novo na virada de 2012 para 2013. E vamos aos motivos. 1. Ele estava priorizando a carreira mais que a vida pessoal. Tá sentindo, ó, cheiro de narcisista. E não só isso, gente. Ele também não estava muito pronto para assumir um compromisso mais sério. Outra coisa também, e essa pra mim é a mais esquisita de todas, é que o que atrapalhou bastante o relacionamento deles foi o fato do Bradley ainda estar morando com a mamãe dele, Dona Gloria Cooper. Na época ele estava com 38 anos. Apesar da idade, isso não atrapalhou da mãe dele continuar tendo uma voz ativa na vida do filho. E aí, Dona Glória, né, muito palpiteira, costumava dizer que a Zoe Saldana, uma mulher latina com origens dominicanas, não era uma mulher muito fácil para o Bradley ter na vida dele. Só que esse discurso não ficou reservado só para Zoe. Ela também achava isso da Jennifer, que, acredite se quiser, tem raízes italianas. Dona Glória, por acaso, tem medo de mulheres agitadas, com sangue quente? E mais, viu? Depois desse divórcio, a Zoe Saldana ficou muito feliz de estar solteira novamente, só que também não durou muito tempo não, tá? Ela conheceu o artista Marco Perego no meio de 2013 e adivinha? Não demorou muito tempo para eles se casarem. Logo, Bradley Cooper, que não queria coisa séria, a Zoe Saldana, depois que terminou, já correu e emendou não só um namoro, um casamento. E chuta com quem você acha que Dona Glória queria que o Bradley Cooper tivesse um relacionamento? Chuta. Taylor Swift. Mas, pra sorte dos dois, né? O papel de cupido de Dona Glória não deu muito certo. Na época, lá em 2013, quando ele e a Zoe Saldana já tinham terminado, a Taylor Swift supostamente teria pedido para Jennifer Lawrence, que estava bem amiguinha dele nessa época, para arranjar um date com Bradley Cooper. Um informante na época disse que a Jennifer chegou no ator dizendo assim: "Eu acho que a Taylor Swift, a cantora, está interessada em você." E o Bradley Cooper teria dispensado muito educadamente, já que tanto Jennifer quanto Taylor são muito amigas, ou eram na época. E aí, o motivo dessa dispensa teria sido por quê? São dois, na verdade. Taylor Swift é muito namoradeira aos olhos de Bradley Cooper. 2, ela era nova demais pra ele. Será, gente, que ele tava com medo de virar estatística em forma de música da Taylor Swift?
Eu não sei. Eu só sei que a Zoe Saldana não terminou nos melhores termos com Bradley Cooper. Porque, além de Dona Glória, quais foram os outros problemas que ela teve com Bradley Cooper? Parece que a coisa foi feia. E parece que essa coisa do compromisso pesou muito ao ponto de, não muito tempo depois que eles terminaram, ela foi chamada para participar do elenco de Guardiões da Galáxia, no papel de Gamora. Ela aparece no filme. Legal, né? Nem tanto, porque quem contracenaria com ela seria o Bradley Cooper. Só que a diferença dela pra ele é que ele apareceria, no caso apareceu, né, somente em voz. Porque ele dá voz ao Rocket, que é aquele guaxinim doido, impaciente, que gosta de atirar e explodir tudo na história. Acontece que a Zoe Saldana só topou participar desse filme se ela não tivesse contato com Bradley Cooper, ou seja, eles não poderiam estar no mesmo ambiente, não só no set de gravações, como também nos eventos de divulgação do filme. Pelo visto, esse término foi bem agradável, né, Zoe? Nossa senhora! Enquanto que, do outro lado, temos Gigi Hadid, que lá entre 2013 e 2015 estava tendo um relacionamento com o Cody Simpson. Quem lembra dele, né, gente? Tem culhão, né? Porque só pegou mulher bonita, sendo esse aí, né? No caso, os dois eram bem jovenzinhos, né? Era uma coisa assim, esses relacionamentos teen. E nesses mesmos anos, o Bradley Cooper também estava procurando novinhas, né? Porque ele estava em um relacionamento com a Suki Waterhouse, que atualmente é a esposa do Robert Pattinson. Enquanto Bradley Cooper e a Suki estavam namorando, parece que a experiência dela não foi das melhores, porque a impressão que ficou é que o Bradley Cooper é flor que não se cheira. Só pra você ter assim um pouco de contexto em como foi esse relacionamento, eles protagonizaram essa cena aqui no parque lendo um livro. Não era qualquer livro, era Lolita. Só pra você ter um contexto ainda mais profundo dessa história, na época a Suki tava com seus 20 e poucos anos, bem no início dos 20. Enquanto que o Bradley Cooper já estava perto dos seus 40 anos, lendo Lolita. Ele com essa cara de pai e ela com essa cara de menina. E aí, muito tempo passou, até que em 2024, a Suki deu uma entrevista para a Vogue britânica e assim, disse ela que demorou quase uma década para ela se recuperar desse relacionamento e que ela considerou como sombrio, difícil, isolador e desorientado. Lembra que eu falei da idade? A diferença exata entre eles era de 17 anos. Praticamente o dobro da idade dela. Eles seriam terminados porque, enquanto o Bradley Cooper estava querendo filhos, ela estava querendo focar na carreira. E sobre esse relacionamento, nas palavras dela, é o seguinte: eu realmente vou dizer que sou bastante forte a essa altura do campeonato. Mas quando algo muito público acontece com você e a história por trás disso é sombria e difícil, e você na verdade não está bem, mas não pode se explicar para o mundo, isso é muito solitário e desconcertante. Seus 20 anos são bastante sádicos. O amor que experimentei até então foi apenas uma fetichização. E acho que quando você só é amado dessa maneira, você acaba sendo punida. Quando você chega aos 30 anos, quase instantaneamente conquista um pouco mais de respeito. Respeito a si própria. É maravilhoso e chocante ao mesmo tempo. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu vou repetir. A Suki Waterhouse falou para British Vogue que ela se fechou do mundo para levar o tempo e afastamento necessário para se curar do relacionamento com uma pessoa narcisista e tóxica. Esse relacionamento foi desorientador
e nada recíproco. Aparentemente, ela tá muito bem hoje em dia, oh glória a Deus, porque desde 2018 ela tá num relacionamento com Robert Pattinson. Ao que tudo indica, eles se casaram no Caribe esse ano agora, em 2025, e ainda tem uma filha juntos. Sentiu, né, Bradley Cooper? Enquanto que, do outro lado, temos Gigi Hadid, que na época tava com o Joe Jonas, lá em 2015. Ela chegou, inclusive, a dirigir o clipe de Cake by the Ocean, que ele fez com a banda na época DNCE. Só que, tal qual o casamento do Bradley Cooper, que durou 4 meses, esse relacionamento durou o mesmo tempo. Pois já no final de 2015, a Gigi Hadid começou o relacionamento com o Zayn Malik, que a gente sabe que rendeu. Enquanto que em abril desse mesmo ano, o Bradley Cooper, que mal tinha terminado com a Suki, já engatou um relacionamento com a Irina Shayk, que é uma polêmica modelo russa, que na época tinha acabado de se tornar ex do Cristiano Ronaldo, depois de 5 anos de relacionamento. E que depois o Bradley Cooper ia emendar um relacionamento, um rolo, né? Com Kanye West. Você percebeu que o dedo dessa mulher pra homem é meio podre? Pois bem, ele terminou com a Suki Waterhouse pelo motivo de queria ter filhos e ela não, queria focar na carreira. Adivinha? Quem que apareceu grávida pouquíssimo tempo depois de começar a namorar com Bradley Cooper? A Irina Shayk. E não só isso. O anúncio oficial dessa gravidez veio praticamente no parto da criança, quando ela já tinha nascido. Isso lá em março de 2017. E a Irina, apesar de ter essa carinha muito boa, gente, ela coleciona muitas polêmicas, tá? Ela já postou foto toda relaxadinha lendo um livro do Vladimir Putin. Ela é russa, tá? Então faz muito sentido. E de novo, teve relacionamento com Kanye West. Dá pra entender que, assim, depois de tudo que ele fez, né, tava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, deu comício, mas também chorou quando falou que queria ter terminado a gravidez da Norte, se arrependeu depois de ter feito a quem chorar e os paparazzi atrás, fez um inferno na vida da mulher, até que deu o divórcio. E depois que tava divorciada, a Irina Shayk quis se relacionar com Kanye West. Bate bem da cabeça os dois. Vamos voltar, né, um pouco, porque assim, a gente tá falando do relacionamento dela com Bradley Cooper, né? A filha deles já tinha 2 anos e na cabeça do Bradley Cooper já estava de bom tamanho que eles estavam tendo. Não precisava dar um passo a mais, pedir ela em noivado, já estava bom, ó, se contenta. Já tem eu, tem filho, filha, tá ótimo. Diz ele que não tava com muita cabeça para lidar com o noivado, porque o foco dele agora era ser diretor de cinema. Agora, você acha que a Irina Shayk ficou feliz com essa notícia? A mulher odiou. E o filme em questão que o Bradley Cooper estava focado em dirigir era nada mais, nada menos que A Star is Born. Nasce uma Estrela, protagonizado por Lady Gaga. Não sei se você sabe, mas no início das audições já rolou o nome da Katy Perry, Adele, Beyoncé e até J.Lo, a J.Lo. Apesar de parecer, o Bradley Cooper não namorou publicamente com a Lady Gaga, nunca assumiram nada. Acontece que, antes da cerimônia do Oscar, da qual o filme estava indicado, e a Lady Gaga e o Bradley Cooper também, a Irina deixou de seguir a Lady Gaga, que não seguia a Irina. E depois que teve a apresentação dos dois no palco, aquele clima, aquela tensão no olhar, a Irina e o Bradley Cooper terminaram. O The Sun divulgou uma nota alegando que a separação da Irina e do Bradley Cooper teria sido motivada justamente por causa de ciúmes que a modelo teve por causa da apresentação dele com a Lady Gaga. Tava lá no The Sun, tá? Uma fonte próxima da família revelou ao veículo que o relacionamento entre eles começou a ficar minado na época em que ele começou a rodar o filme. Abre aspas. Começou a desmoronar quando, no início das filmagens, ela o acusou inúmeras vezes de traí-la com a sua colega de trabalho. Desde então, Irina não conseguiu mais confiar em Bradley. Além disso, segundo The Sun, o casal vinha brigando constantemente
por causa de Lady Gaga. A modelo teria ficado desconfortável com o vínculo estreito que eles formaram e que teria passado muito tempo com Gaga em horários estranhos. E para completar, a Lady Gaga também terminou com o namoro dela na época, com o Christian Carino. Agora, presta atenção na amarração que eu vou dar nessa história. Porque você lembra o comentário que a Jennifer, a primeira esposa do Bradley Cooper, fez quando o comediante lá falou assim: não, gente, não é possível que eles não estão se pegando? E a Irina também estava desconfiada. Apesar de tudo, ela e o Bradley Cooper decidiram manter assim uma relação amigável, pra não traumatizar a filha deles, né? Tudo pela criança. E, gente, o Bradley Cooper na época estava meio deslumbrado com a Lady Gaga. Ele falou que estava procurando assim uma atriz perfeita para esse papel. E quando ele viu a Lady Gaga com o Tony Bennett no palco, ele falou que assim, pela troca de olhares dos dois artistas lá, ele sabia que ela deveria ser a protagonista desse filme. Disse ele que no dia seguinte foi lá bater na porta da Lady Gaga, fazer o convite oficial, né? Falou assim: ô Lady Gaga, quer fazer filme comigo? E ele falou que foi assim uma experiência transformadora, que instantaneamente eles tiveram uma química. Enquanto que a Lady Gaga foi abrir a porta pro Bradley Cooper e falou assim: e aí, quer comer alguma coisa? Entra aí, bobo. Enquanto tava lá acontecendo essa polêmica do Bradley com a Lady Gaga, a Gigi Hadid tava no auge do seu relacionamento com o Zayn Malik. Não era um auge bom, né? Porque lá em 2019 tava circulando umas notícias de que eles estavam num término / reconciliação. No quesito trabalho, a vida da Gigi tava ótima. Por quê? Em 2019 ela participou de várias semanas de moda importantes. Nova York, Paris, Milão. Ela também foi capa da Vogue, Harper's Bazaar e fez um monte de campanha com Chanel, Tommy Hilfiger, Versace. E aí as coisas, apesar dos rumores, se acertaram lá pro finalzinho de 2019 e a Gigi logo depois descobriu que estava grávida da Kai, que nasceu em setembro de 2020. Só que a gente sabe que nem tudo são flores, né? A Gigi acabou terminando com o Zayn lá em 2020 e foi uma coisa, gente, tensa, feia, tá? Teve acusação de agressão. A Yolanda entrou no meio dessa história. Tem um vídeo aqui do Velho Testamento desse canal explicando toda essa história. Já esse negócio do Bradley Cooper com a Lady Gaga, gente, enquanto que a Gigi tava sofrendo, ele estava deslumbrado, completamente com os 4 pneus arriados pela Lady Gaga. Só pra você ter uma ideia. Depois de Nasce uma Estrela, eu acabei totalmente perdido. Parecíamos apaixonados e de certa forma estávamos. Quando a conheci, me dei conta de que nunca tinha conhecido alguém como ela. Comecei a acreditar até em almas gêmeas. Então teria sido muito estranho se estivéssemos tendo algo, porque ela é minha amiga pra vida. E existem conexões na vida que vão além de qualquer tipo de envolvimento amoroso. Nenhuma relação deve estar acima disso. Com todo esse encanto, né, falando de alma gêmea, a gente acha que essa amizade vai ser eterna. Então, amiga, até hoje? Não! Em 2022, quando o Bradley Cooper lançou o filme dele Maestro, ele começou a fazer umas declarações que deram a entender que ele estava menosprezando a Lady Gaga. Tá sentindo, ó? De novo bateu aqui, menina, um cheiro forte de narcisismo. E aí ele até compartilhou em um podcast que ele tinha participado, o Smartless, que um diretor famoso provocou ele por ter recebido 7 indicações ao Oscar, enquanto que a Lady Gaga tinha apenas 3. Ele não revelou o nome desse diretor, mas ele disse que essa provocação aconteceu em uma festa depois do Oscar de 2022. Ele respondeu com um comentário de vai-se para esse diretor. Essa coisa de menosprezar a Lady Gaga foi se encaixando depois de um tempo, porque a Lady Gaga expressou uma admiração enorme pelo Ridley Scott numa entrevista, porque foi ele o diretor de Casa Gucci, filme que ela também participou. E ela falou que, assim, nunca teve uma experiência melhor na vida do que a experiência que ela teve com esse cara. Ela elogiou a abordagem dele, que era uma abordagem de direção, né, muito mais colaborativa.
Mencionou que ele ama os artistas com quem ele trabalha, ao contrário de uns diretores que amavam a si mesmo. Olha o cheiro forte de novo aqui, ó. Marola de narcisista do Bradley. Ela também ressaltou como que o Ridley Scott a empoderou como mulher, permitindo que ela apresentasse para o público esse lado mais feio da personagem dela em House of Gucci. O que ela disse que era uma atitude louvável. Lembrando que ela se entregou muito para esse papel, né? Que ela até recebeu o espírito da Patrícia, enquanto a própria Patrícia estava viva. Inclusive, tem um vídeo aqui, gente, que eu amo muito, tá? Eu tenho um carinho especial, que são as maiores mentiras da Gaga. Amo a mulher, um ícone. Mas mentirosa. E aí essa postura de desdém do Bradley Cooper ficou parecendo assim, ó. Quando eu era solteira, ela não me quis. Então agora eu vou falar mal dela, né? Como se eu nunca tivesse dito antes o quanto ela é especial pra mim. Pra completar, em 2023, ele deu uma entrevista pra Variety junto com a Emma Stone. E aí ela achou esquisito que durante a entrevista o Bradley Cooper, na hora de responder, ficava assim: então, Emma, o que aconteceu é isso e aquilo, né? E aí foi babado, menina. Ela falou assim: Bradley, tá fechando o olho por quê, doido? E aí ele falou assim: não, é que isso me ajuda a me concentrar melhor nos meus pensamentos. Curiosamente, sabe quem que teve a mesma atitude um ano antes? Também em entrevista pra Variety, sendo que outro ator estava a entrevistando? A Lady Gaga. Ela falou assim: não, é que, nossa, eu preciso fechar o olho pra me ajudar a pensar. Eis que acho que ele superou a Lady Gaga, porque em 2023, num contexto super normal, de gente anônima praticamente, ele conheceu a Gigi Hadid, porque os dois estavam numa festa infantil com suas filhas. De acordo com a Gigi, ela falou que eles se encontraram por volta de setembro de 2023 em uma festa no jardim para celebrar o aniversário de Inês, filha de Blake Lively e Ryan Reynolds. Para eles, não parecia que foi um encontro de famoso. Não teve filme envolvido, não teve nada não. Foi esse clima assim, familiar. Foi justamente isso que motivou o início do namoro. Mas não é bem assim. Por que exatamente eles são tão discretos desde o início desse namoro? O que eles têm pra esconder? Segundo a Gigi, ela falou que ela é uma pessoa muito discreta e gosta de guardar esses momentos mais íntimos pra si. A diferença de idade seria um problema pra eles quererem esconder tanto esse relacionamento? Ao mesmo tempo, por mais que tenha essa questão da idade, eles estariam vivendo num momento de vida parecidos, tá? A diferença entre eles é de 20 anos, porque a Gigi tem 30 e o Bradley 50. Enquanto que a Gigi não tem muita experiência em namorar homem mais velho, o Bradley Cooper tem essa tendência, né? Eu diria até que é um tipo de namorar mulheres mais novas. No caso da Taylor Swift, ele usou essa desculpa porque eu acho que ele não tava afim mesmo. Acontece que a gente sabe que esse tipo de relacionamento, com essa diferença de idade, flerta com um conceito um tanto quanto problemático, que eu vou trazer aqui do inglês, que é o patronizing. Por quê? É essa necessidade de homens mais velhos de demonstrarem um certo poder de conseguir uma menina mais nova. Em termos de dinâmica de relacionamento, fica assim um pouco desequilibrado. Esse patronizing do inglês, literalmente, tá, uma tradução livre, é paternalismo. Basicamente, seria essa forma superior de agir da parte do homem, que é mais velho, em relação a essa mulher, que é mais nova, subestimando as experiências de vida dela, como também a história, porque ele já viveu muito mais tempo, então ele vai ter mais experiência de vida, ele vai olhar as coisas de um jeito mais leve. Então, às vezes, quando essa mulher tá passando por alguma coisa assim que deixa ela aturdida, esse homem pode falar assim: não, tá sendo histérica. Porque ele conhece mais da vida. Acontece que essas red flags podem não vir da maneira mais óbvia do mundo, tá? Às vezes vem de um jeito assim, mais amigável, ou de uma forma mais prestativa, fala assim: não, vou te ajudar, tá?
tá com esse problema aí, vou te ajudar. Eu sou um homem mais experiente. Acontece que essa ajuda vem com aromas de superioridade e condescendência. Que é quando você diminui, né, o problema do outro. Fala assim, não, isso aí já passei. Isso pra mim não é nada. Deixa que o pai mata no peito. E assim, a gente sabe que isso não é legal, né? Se colocar muito acima, assim, ele já tem histórico de narcisista. Então a visão dele vai ser muito superior à dos outros. E essa diferença de idade já contribui ainda mais, né? É um campo fértil para Gigi sofrer na mão desse homem. Muita gente duvida que esse namoro seja baseado só no amor. Se a gente for olhar a diferença, hoje 30 anos para 50, 20 anos. Mas quando ele tinha 29, a Gigi tinha 8. Quando coloca nessa perspectiva, fica problemático. Esses rumores de que não seria só por amor que eles estão juntos, vêm não só de fontes que estão próximas do casal, como também de blind items, que são fofocas às cegas, que inclusive tem um quadro recorrente aqui no canal sobre esse assunto. Vou deixar aqui para você assistir um e querer assistir todos depois. Antes do Bradley Cooper, a Gigi aparentemente teve um rolo com o Leonardo DiCaprio. Algo que não foi muito pra frente, até porque a gente sabe que o Leonardo DiCaprio passou dos 25, ele já dá um pé na bunda. Mas não só isso, dizem que essa foi uma estratégia da Yolanda Hadid, amiga de Kris Jenner, para que a Gigi Hadid se envolvesse com um ator A-list, que é um cara assim de alto escalão, né, lá em Hollywood. Então, será que o Bradley Cooper, tá, não posso afirmar, mas ele não ficou tipo como segunda opção para Dona Yolanda? E um blind publicado lá em agosto diz que a mãe da Gigi estaria assim ativamente promovendo uma de suas filhas a se casar com a celebridade A-list. O texto indica que esse ator estaria cansado dessa narrativa que foi imposta para a vida dele. E não só isso, né, gente? De novo, a Gigi Hadid tem 30 anos. Ela não é uma novinha qualquer. Não estava mais lidando com uma adolescente. Mas parece que o adolescente dessa relação é o Bradley Cooper. Lá em setembro de 2025, depois do Emmy, saiu uma notícia lá nesse site, Às Cegas, a fofoca, dizendo que não sabe porquê, mas esse ator A-list ficou bêbado num bar assistindo a transmissão do Emmy, e que a pobre da namorada dele, que é celebridade, teve que evitar que ele, bebum, caísse no chão de tanta cachaça. Bicha, foi namorar narcisista, pingus, problemático, vixe. Ó, roda de oração pra Gigi, tá? Além dos filhos, outro ponto em comum que eles têm são as mães controladoras, né? Enquanto que ele gosta de mandar, a Gigi tem essa vibe assim mais sonsa, né? Tem essa coisa do tipo assim, eu não ligo, sou muito de boa com a vida, pode ser um homem chato, né? Às vezes o que ela tá buscando nele também é assim, um homem mais velho, né? Uma certa noção de estabilidade, porque o relacionamento dela com o Zayn não foi dos mais tranquilos. E não só isso, não só foi conturbado, como também foi muito exposto na mídia, com a mãe dela dando declaração contra o Zayn. Então envolveu a família toda, que inclusive seria um fator para justificar por que o relacionamento agora dela com o Bradley Cooper é uma coisa mais discreta, mais afastada da mídia. Porque a Dona Yolanda fez questão de fazer bastante estardalhaço quando ela, Gigi, teve essa briga com o Zayn, que no caso envolveu a Yolanda. Enquanto que o Bradley Cooper já tem essa tendência de ser mais, gosto de fazer as coisas do meu jeito, narcisista. E ele quer ter o controle das coisas. E você viu o que a Suki falou, né? Ela estava num relacionamento em que ela era muito mais nova que seu namorado. E a diferença entre a Gigi e o Bradley Cooper é ainda muito maior do que a diferença de idade do Bradley com a Suki. Aparentemente, a única que deixou o Bradley Cooper no lugarzinho dele foi a Lady Gaga. Uma coisa é certa, seja porque ela ou ele não querem aparecer, de fato eles mal aparecem juntos na mídia. Tanto que só foram falar juntos pela primeira vez pra mídia
que na verdade foi um Reels do Instagram de um homem que perguntou assim, qual que é o seu segredo de confiança? Foi agora, meio de 2025. Se a Gigi tá feliz? Aparentemente tá, né? Às vezes ela é sonsa assim, gosta de um homem com um pulso mais firme. Narcisista. Talvez o Bradley Cooper possa ter aprendido com os erros do passado. Hoje ele tá mais estável, né? Apesar de nesse vídeo que eles apareceram juntos, ele tá meio carrancudo. Fato é que sim, seria bom se ele fosse uma fonte de felicidade na vida da Gigi, porque a gente sabe que a mãe dela, por si só, já dá muito problema pra filha. Aí eu te pergunto, será que a Gigi pegou a versão melhorada do Bradley Cooper? Ou esse relacionamento é, na verdade, discreto, porque ele esconde algumas falhas? Vou deixar essa pergunta aí no ar, tá? E eu quero que você me responda. Interrompemos o vídeo para ler o comentário dos membros. Gente, eu amei que saiu essa retrospectiva do YouTube, tá? A Roberta Fernanda de Souza comentou lá, ó. Meu segundo canal mais visto do YouTube. Te amo, Cristal. E a Julie Brito também ficou feliz que o nome dela apareceu lá no final do vídeo. Mas eu quero saber da Roberta qual foi o primeiro canal. E por que não o meu? Se quiser ter seu comentário aqui em destaque, é só se tornar membro do canal também, viu? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném.